Muito bem, senhoras e senhores, o XPS morreu, porém ele passa bem. Ele está de volta. A Dell voltou atrás naquela história de mudar o nome do XPS para Dell Premium e agora ele passa a se chamar XPS novamente. Nesse vídeo aqui, direto da CES 2026, eu vou contar para vocês as principais novidades que a Dell está apresentando, incluindo esses dois modelos aqui do XPS 2026, 14 polegadas e 16 polegadas, mas tem um modelo também com uma tela menor, de 13 polegadas, que promete ser mais barato. Além disso, temos novidades aí da linha Alienware, incluindo atualizações nos principais notebooks com telas OLED e também dois novos modelos, um deles super fino e compacto e um outro que promete ser o mais baratinho até agora. Estão falando em algo que custa menos de R$4.000. Te interessa? Me interessa muito, mas vamos começar do começo. Aqui nesse evento, a Dell voltou atrás na história das nomenclaturas, mas isso apenas com relação ao XPS. Modelos como Inspiron seguem com o novo nome, que no caso do Inspiron é apenas Dell. E também no mercado corporativo, nós mantemos aí os nomes Dell Pro Precision e Dell Pro Rugged, Essential ou Education, que foram apresentados no ano passado. Agora, se você está meio confuso com essa história dos nomes, até porque esse novo XPS, que era Dell Premium, que agora vai voltar a ser XPS, ele só chegou no Brasil no final do ano passado, né, faz alguns meses. A Dell, no começo de 2025, anunciou que estaria mudando a nomenclatura para todos os produtos, focando no nome Dell e não no nome dos produtos, o que faz sentido para marcas que não têm tanta força quanto Inspiron. Mas XPS é uma marca muito mais forte, então, ao invés de manter o Dell Premium, eles estão voltando com o XPS, mas o Inspiron, por exemplo, segue morto, até ele voltar a passar bem, né? Então, é isso. Mas bora lá. Vamos falar então sobre os novos XPS que trazem mudanças significativas, evoluções interessantes no design e assim, o principal é que eles perdem algumas características no design que deixavam o XPS único em relação à concorrência. Porém, essas características elas eram controversas, como por exemplo a barra de funções substituída por uma touch bar sensível ao toque e também o trackpad que não tinha uma divisão na parte de baixo. Era muito bonito de ver, né? Bonito, você fala, nossa, chama atenção. Mas na prática, eu não gostava muito da touch bar. Ela inclusive surgiu como uma solução térmica para melhorar a dissipação do calor, mas hoje já não precisa mais, agora nós temos aí chips mais eficientes, então a Dell decidiu arrancar. Então, como vocês podem ver, nós não temos touch bar, o teclado ele traz aí as teclas de função ESC de F1 a F12, Insert e Delete e o botão de liga e desliga aqui no cantinho. E também a profundidade dessas teclas está um pouco maior, né? Então, o que deixa mais confortável a digitação. O trackpad tem uma divisão aqui embaixo, o trackpad segue aí de vidro, mas ele tem agora uma linha, né, dos dois lados aqui, para você saber exatamente onde é a área dele, porque antes a gente tinha uma noção do tamanho, mas às vezes acontecia de você ir passando o dedo para fora do trackpad, porque tudo era uma textura única de vidro, né? Agora não, a gente tem essa divisão e isso ajuda. Então, com essas duas mudanças, a Dell abandona aquele design mais ousado do XPS e mira num produto mais convencional que vai agradar a maioria das pessoas. Não que fosse 100% ruim a implementação da geração anterior. Como eu comentei, eu achava muito legal, mas eu não gostava muito de usar. Então isso daqui me parece bem mais interessante. Eles também esconderam os falantes da máquina, a gente não vê mais os speakers de 10 watts que nós temos aqui nos modelos de 14 e 16 polegadas. E por dentro nós temos aí os novos chips Intel Panther Lake. Aliás, isso também gera uma polêmica, porque com a arquitetura Panther Lake, que a gente já teve um vídeo aqui no canal falando aí sobre todas as novidades, a gente tem mais um salto significativo no desempenho gráfico, que agora oferece aí até 50% a mais de desempenho em relação à geração anterior Lunar Lake. E com isso, a Dell tirou a placa de vídeo dedicada do modelo maior com tela de 16 polegadas, o que, assim, eu acho que isso aí vai dar o que falar ainda. Tá certo que isso também está de acordo com uma estratégia deles de lançar um Alienware mais fino, que fica nessa mesma categoria de produto, então aquele lá já vai ter uma GPU dedicada, aí o XPS 16 acaba ficando sem a placa de vídeo dedicada, mas não sei, será que já chegamos no momento em que a Intel Arc substitui uma GPU dedicada para a gente poder trabalhar no dia a dia com aceleração gráfica?
Vamos ver. Só testando pra gente saber de verdade, mas eu espero que sim, porque aí a bateria também dura mais, né? Eles estão prometendo aqui uma autonomia de até 40 horas. É claro que isso é aquela coisa, né? Assistindo vídeo offline, mas streaming de Netflix até 27 horas, isso considerando o modelo mais avançado, né? O modelo maior aqui, com a tela de 16 polegadas. De 14 polegadas a gente ainda não tem o número da bateria. Fora isso, em termos de design, é um monobloco de alumínio CNC, e a tela traz aí um vidro Gorilla Glass 3. Então a gente tem aí uma máquina resistente, né? Esse monobloco cria um produto super sólido, ele também é bem compacto e bem fininho. Esse modelo aqui, ó, com tela de 14 polegadas, traz aí uma espessura de 14 milímetros, 14,6 milímetros e pesa 1,3 kg. E uma coisa que a Dell comentou é que ele está tão compacto que mesmo tendo uma tela de 14 polegadas, ele ainda tem uma área menor do que a de um MacBook Air com tela de 13 polegadas. Isso graças à otimização do espaço. Agora, uma coisa que me incomodou um pouquinho é que ele está um pouquinho mais difícil de abrir agora. Parece que faltou uma aba aqui para você puxar. E aí eu não consigo abrir ele com facilidade. Inclusive, quando eu estava fazendo algumas imagens, eu demorei um pouquinho para acertar ali. Porque você tem que vir com a unha aqui embaixo e puxar. Ou com o dedo, mas com o apoio aqui atrás. Então aqui eu acho que não ficou tão legal esse mecanismo, ó. O dedo escapa, né? Isso acontece. Enquanto o modelo com tela de 14 polegadas pesa 1,3 kg, o modelo com tela de 16 polegadas pesa 1,6 kg. Ele, em relação à geração anterior, está 700 gramas mais leve. E isso também aí por conta da remoção da GPU dedicada. Me parece que o hardware interno está um pouco mais simplificado, os materiais também evoluíram, ele está um pouquinho mais fino e ele está consideravelmente mais leve. 300 gramas de diferença aqui entre os dois. E a Dell também atribuiu a esse design mais fino avanços na câmera de 8 megapixels, que também grava vídeos em 4K, que está super compacta, é a menor câmera que eles já colocaram em um notebook. E também as células de bateria de 900 ED, que é a densidade delas. São baterias menores e mais leves. Também temos internamente um redesenho térmico. Essas máquinas trazem aí um sistema de resfriamento com 2 fãs. E nós temos 3 portas USB tipo C com o protocolo Thunderbolt 4, 2 delas no lado esquerdo e uma no lado direito, junto com um conector P2. Isso acontece tanto no modelo de 14 polegadas, que eu acho que faz mais sentido, quanto no modelo de 16 polegadas, que aí, nesse corpo maior, a gente estranha e sente falta de pelo menos uma porta dedicada a HDMI ou um leitor de cartão SD. Poderia ter, né? Ô, meu filho, você veio sem placa de vídeo dedicada, sem leitor de cartão, sem porta HDMI. Por fim, com relação à tecnologia das telas, nós teremos aí 2 versões disponíveis no mercado. As telas de LCD, que é o caso desse modelo aqui, com tela de 14 polegadas, que como vocês podem ver, ó, contra a luz, é uma tela que traz um acabamento fosco, mas não traz sensibilidade ao toque. E aí a gente tem as versões que virão com telas OLED, que aí a gente tem aí a tecnologia Tandem OLED, trazendo um pouco mais de brilho, 600 nits aí de brilho e sensibilidade ao toque. Em ambos os tipos de tela, a gente vai ter aí um VRR, né, um refresh rate variável, que vai de 1 a 120 Hz. Então, quando você estiver parado lendo alguma coisa no notebook, a tela desce para 1 Hz e aí ajuda na economia da bateria. E isso é muito legal. Eu acho que esse é um dos primeiros notebooks que estão vindo aí com um VRR de 1 Hz. 1 Hz, né, no caso. 1 Hz a até 120 Hz. Será que eles vão voltar com isso daqui no ano que vem? Que aí vai ser o retorno do retorno, né? O XPS vai virar um filme. Por dentro, como eu já comentei, temos aí os chips da Intel Panther Lake, que são os Intel Core Ultra Series 3, ou Série 3 também, né? Eu não tenho detalhes sobre as configurações de CPU, memória e armazenamento, porque a gente está num momento aqui que a gente está tendo apenas uma prévia do design dessas máquinas. Eles estão chegando no mercado internacional agora, nesse mês, e a previsão é que eles cheguem ao Brasil ainda em 2026. Não deram detalhes pra gente aí de quando vai ser exatamente lançado, mas temos aí essa expectativa. E fora esses 2 XPS de 14 e 16 polegadas, tem também um modelo menor, com tela de 13 polegadas, pois é o retorno do XPS 13. Esse evento aqui tá cheio
cheio de retornos. Só que não é uma versão menor do notebook premium que a gente conhece, sim, um modelo que vai ser mais barato. A Dell começou o ano aqui com um discurso de trazer máquinas mais acessíveis, com um preço mais em conta, tanto na linha de produtividade como também na linha gamer. Porém, sobre essa máquina a gente não tem muitas informações. Ele está aqui numa redoma de vidro, mas eu não posso mostrar, então vamos aguardar mais novidades aí. E agora as novidades da linha Alienware. Aqui nós temos duas novidades muito interessantes, mas antes de mais nada, toda a linha de notebooks Alienware, como por exemplo o Aria 51, que foi apresentado na CES do ano passado, quanto o Aurora, que se tornou aí uma das opções mais acessíveis no Brasil, estão ganhando upgrades em versões com uma tela OLED com 240 Hz de refresh rate. Além de, é claro, atualizações das especificações técnicas com os chips mais recentes da Intel. No caso do desktop, eles estão oferecendo uma opção com o chip da AMD, o recém-anunciado aí 9850X3D. Mas esse modelo Aria 51 também não é comercializado no Brasil, infelizmente. A gente fica só com o Aurora, focando aí num custo mais em conta. E aí a principal novidade que foi apresentada brevemente no palco é um novo notebook ultra fino Alienware. Ele tem apenas 17 milímetros de espessura, com um foco em alto desempenho e portabilidade. Me lembra muito um Razer Blade menor, mas ele tem uma tela de 16 polegadas num corpo que é 50% mais compacto em relação a um Aria 51. O material dele é premium, eles prometem uma boa autonomia de bateria e nós teríamos também uma versão com tela de 14 polegadas. A ideia aqui da Dell é equilibrar aí desempenho, produtividade e portabilidade. Então a gente está falando de uma máquina bem leve, bem compacta, com acabamento premium, mantendo a GPU dedicada. E talvez seja por isso que eles tiraram a placa de vídeo do XPS 16, porque essas máquinas, pelo jeito, vão estar aí numa categoria muito próxima. Você precisa de uma máquina Dell com uma placa de vídeo dedicada, vai no gamer, né? Que é o que muita gente já faz. Agora eu quero ver essa história aí da boa autonomia de bateria. Quanto que é uma boa autonomia de bateria? Infelizmente esse produto não tem nem um nome ainda. Ele tá aqui na redoma de vidro também, mas a gente não pode mostrar. A única coisa que eu posso mostrar é essa imagem aí do palco no qual ele aparece nessa breve apresentação. Mas parece interessante, parece bem fino, assim como uma outra ideia que eles apresentaram aqui muito rapidamente, que seria um notebook gamer mais barato. E aí, novamente, a Dell tentando entrar nesse mercado de produtos mais acessíveis, porque a gente sabe que o Aria 51, por exemplo, ele é muito legal, mas ele é tão caro que nem veio para o Brasil. Então, a ideia é um notebook mais barato, mas o quanto é o mais barato? Em entrevistas que a gente teve aqui com os executivos, me deu a entender que seria na faixa de $800. No Brasil, menos de R$4.000. Isso seria bem legal, mas tem que ver quais seriam as configurações dele, né? Ou se ele viria aí com uma 3050. Pô, a 3050 ainda em 2026 já deu, né? Eu sei que ela é opção custo-benefício, mas bora pôr no mínimo uma 5060, mas aí fica caro também, não tem o que fazer. Então é isso aí, pessoal. Essas foram as principais novidades da Dell na CES 2026. Conhecemos aí os novos XPS 14 polegadas, 16 polegadas e o menino mais barato aí também com tela de 13 polegadas. E essas últimas novidades da linha Alienware que devem ser apresentadas para valer ao longo do ano. E a grande mensagem que ficou aqui nesse evento é que para 2026 a Dell está ouvindo o feedback da galera. Essa história do nome XPS morrer, que todo mundo reclamou, eles ouviram o feedback e falaram, realmente, vamos dar uma atenção para o XPS. E aí ouviram também o feedback para tirar a touch bar, voltar com as teclas de função, colocar ali uma divisão no touchpad e por aí vai. Então é bacana que a marca está ouvindo os consumidores e melhorando aí as soluções. Eu fiquei bem empolgado para testar mais de perto esse carinha aqui com Panther Lake, que está bem leve, design bacana. Eles, particularmente, para mim, opinião do Will agora, eles removeram as coisas que eu não estava gostando no XPS, que era touch bar. O touchpad eu não ligava muito não, mas a touch bar me incomodava. E também os chips Panther Lake da Intel que prometem, né, um desempenho gráfico legal, incluindo uma possibilidade. Você vê, já fui por instinto, já fui abrir assim, né? Não se pode ganhar em tudo, né? Mas comentem aí o que vocês acharam dos novos XPS e também dos novos Alienware aqui na CES 2026 e fiquem ligados para mais novidades em breve aqui no canal. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se vê. Valeu, galera, e até a próxima!